cabeça da igreja, é o líder mundial da igreja católica, e até hoje na igreja romana já houve 266 papas. Quantos papas já houve até hoje? E dentro da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, o papa tem algumas funções. Primeira função do papa é chamada de função magisterial. O que quer dizer isso? O papa é o professor da igreja. O papa também tem a segunda função, que é chamada função legislativa. O que é isso, pastor? É o papa quem faz as leis da igreja. O papa também tem dentro da igreja católica apostólica romana uma terceira função, que é a função judicial. É o papa que julga as coisas dentro da igreja. E o papa também tem uma última função, que é a função governamental. Quer dizer, é o papa quem governa a igreja. Então olhe bem, o papa é, para os católicos romanos, o professor da igreja, o legislador da igreja, o juiz da igreja e o governador da igreja. Pergunte para quem está do seu lado: sobrou alguma coisa para Jesus aí? Porque ele é o professor, ele é o legislador, é o juiz e é o governador. E Jesus é o quê? Não, Jesus é o rei, mas lá eles comemoram mais a rainha. Se você for parar para pensar, a igreja católica valoriza mais o papa, valoriza mais a rainha. A igreja católica valoriza mais o papa, valoriza mais a mãe e valoriza quase nada o filho. Entenda que essa palavra papa tem duas raízes, vem do latim papa, ou vem do grego papas, e literalmente significa o quê? Pai. O que significa a palavra papa? Pai. Como também a palavra padre também significa pai. Então por que será que a igreja católica fala tanto do pai, que é o papa, tanto da mãe, que é Maria, tanto dos santos, que são mais de 10.000, e quanto é que fala de Jesus? Pense, não tem alguma coisa errada aí não? Vamos descobrir uma coisa. Isso aqui talvez vai te assustar. Você sabia que o status que o Papa tem hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana só foi definido em 18 de julho de 1870 no Concílio do Vaticano I? Pastor, e até 18 de julho de 1870 não estava definido. Não estava o quê? Definido quem o Papa seria dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos ler esse documento que nós tivemos acesso a ele, do que foi definido pelo colegiado apostólico da Igreja Católica Apostólica Romana, lá no Vaticano, em 18 de julho de 1870. Acompanhem comigo, está escrito aí. É a bula Pastor a Eternos. É um pouquinho grande, mas tenha paciência. Eles decidiram: se pois alguém disser que o apóstolo São Pedro não foi constituído por Jesus Cristo, príncipe de todos os apóstolos e chefe visível de toda a igreja militante, ou disser que ele não recebeu direta e imediatamente do mesmo Senhor Jesus Cristo o primado de verdadeira e própria jurisdição, mas apenas o primado de honra, repita comigo, seja excomungado. Se portanto alguém negar ser de direito divino e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores do primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice não é o sucessor de Pedro no mesmo primado, repita comigo, seja excomungado. Se pois alguém disser que ao Romano Pontífice cabe apenas o ofício de inspeção ou direção,
mas não pleno e supremo poder de jurisdição sobre toda a igreja, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, mas também nas que se refere à disciplina e ao governo da igreja, espalhada por todo o mundo, ou disser que ele só goza da parte principal deste supremo poder, e não de toda a sua plenitude, ou disser que este seu poder não é ordinário e imediato, quer sobre todas e cada uma das igrejas, quer sobre todos e cada um dos pastores e fiéis, repita comigo, seja excomungado. Por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre fé e a moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Se, porém, alguém ousar contrariar esta nossa definição, o que Deus não permita, repita comigo, seja excomungado. Esse é o documento do Concílio Vaticano I, feito lá no Vaticano pelo Colégio Apostólico, que é a reunião de todos os cardeais romanos, em 18 de julho de 1870, que definiu, vou resumir para você, que primeiro, o Papa é o sucessor do apóstolo Pedro. Segundo, o Papa é pastor de todas as igrejas. Terceiro, o Papa, quando fala em nome de Pedro, isso quer dizer ex cátedra, quando fala sentado na cadeira de Pedro, daí a palavra cátedra, quer dizer cadeira de Pedro, fala sem errar, fala com infalibilidade. Ou seja, quando o Papa fala em questão de fé, em questão de moral, o Papa não está sujeito ao erro, porque ele tem a ajuda do Espírito Santo. E nessa hora, quando ele fala sentado na cadeira de Pedro, o Espírito Santo ajuda, e aí ele não erra. Preste atenção você que está me ouvindo aqui agora, e principalmente você, amigo católico, que está com esse DVD nas suas mãos, ou melhor, no seu DVD me assistindo agora. Note que por 4 vezes, ao final de cada declaração, está escrito que quem não se submete a essa decisão seja excomungado. O que quer dizer excomungado? Sem comunhão. Não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com a igreja e não tem comunhão com Jesus. Vamos e venhamos. Quem deu a eles a autoridade de excomungar alguém? Quem dá a autoridade de impedir a sua comunhão com Deus? Quem dá a autoridade de impedir sua comunhão com Jesus? Algo que é pessoal, que é íntimo. Desde quando Deus é Espírito e aqueles que o adoram Espírito em verdade, você precisa da permissão de alguém para ter comunhão? Ou a proibição de alguém te impede de ter comunhão? Agora pense comigo. Sabe por que eles estão querendo ensinar na doutrina católica romana? Que é proibido pensar. É proibido pensar. Quem pensa diferente de nós está excomungado. Quem não aceita o Papa como Papa está excomungado. Quem não aceita o Papa como sucessor de Pedro está excomungado. Quem não aceita que o Papa não erra está excomungado. Meu irmão,
Vamos pensar, porque não é proibido pensar na igreja evangélica. Eles chegaram a essa conclusão 18 de julho de 1870. E eu lhe pergunto, e antes disso? O Papa então não tinha esses poderes? O Papa não tinha? Ou o Papa não sabia que tinha? Ou o Espírito Santo não tinha revelado para eles? Vamos lá! A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Quanto tempo foi escrita a Bíblia? Terminada a Bíblia 2000 anos atrás. Em 1870, nós estamos em 2010. Quantos anos dá isso? 140, né? 140 anos atrás eles descobriram que o Papa não erra. Se eles descobriram isso só 140 anos atrás, e por que eles não descobriram isso na Bíblia? Onde é que descobriram isso, pastor? No Concílio do Vaticano I. Onde é que descobriram isso? No Concílio do Vaticano I. Não tem alguma coisa errada sobre isso aí não, gente? Como é que 1870 anos depois de Cristo eles descobrem que o Papa não erra? Como é que 1870 anos depois de Cristo eles descobrem que o Papa é o sucessor de Pedro? Como é que eles descobrem que 1870 anos depois de Cristo o Papa, quando fala sentado na cadeira, ex cátedra, é infalível? Vou só lhe fazer uma pergunta lógica antes de entrar nas argumentações bíblicas. Há um ditado popular que diz que errar é, e o Papa é ou não é? É humano ou não é? Qual é a prova que o Papa é humano? Que morre. Qual a prova que o Papa é humano? Que morre. E nos 2000 anos de igreja já teve 266 papas. O que aconteceu com os 265? Morreram. Se eles morrem, são humanos. E errar é? Agora pense comigo, meu irmão. Pense comigo, amigo católico. Quando ele senta na cadeira, deixa de ser humano. Pergunta para quem está do seu lado, o que tem nessa cadeira? Essa cadeira aí, gente. Não, você é outro, você é a sua. Então lá no Vaticano, lá onde? Lá no Vaticano, na Catedral de Latrão, que é onde o Papa mora. Então a catedral que ele mora, que chama Catedral de Latrão. Quando o Papa senta lá, sentou. Agora ele fala ex cátedra. Como é que ele fala agora? E agora não vai errar. Logicamente eles não conseguiram achar isso na Bíblia. Já que não descobriram isso em 1870 anos de história bíblica, reuniu um grupo de cardeais, repita comigo, que inventaram e falaram que foram revelados pelo Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia pensa sobre isso? Vamos ler alguns textos ainda. Mateus 23:9 diz assim: e aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um Pai que está no céu. Vamos repetir esse texto de Jesus. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês só têm um Pai que está no céu. Jesus falou para chamar quem de pai? Ninguém. E Papa quer dizer o quê? Pai. Jesus disse que aqui na terra não chamem ninguém. Jesus falou isso num contexto quando ele estava conversando com os fariseus, classe religiosa do seu tempo. E os fariseus exigiam que os seus seguidores os chamassem de algum título honorífico, quer dizer, honroso. Papa começou só como um título honroso, mas em 1870 eles já definiram que quem não aceitasse isso tinha que ser excomungado. Jesus não falava isso no âmbito familiar, mas falava isso no âmbito religioso. E Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Então, quando alguém chama o Bento XVI de Papa, o que ele está fazendo? Chamando de pai. Logo está desobedecendo quem? Jesus.
Repita comigo: a Igreja Católica desobedece Jesus. E os nossos amigos católicos, por não terem pastores de verdade, desobedecem também. Deu para você entender? Vamos olhar um segundo texto. Esse texto é muito bom. Olha aí, por favor, abra sua Bíblia em Mateus 16, 13 a 19. Mateus 16, 13 a 19. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesaré de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias e algum outro profeta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Essa é a declaração que os católicos romanos usam para defender a doutrina deles de que o Papa é o sucessor de Pedro, de que Jesus começou a igreja sobre Pedro. Para eles, Pedro era uma pedra onde Jesus edificou a igreja dele, ou seja, construiu a igreja dele. Como para os católicos romanos o Papa é o sucessor de Pedro, para eles a Igreja Católica Apostólica Romana hoje está sendo construída sobre quem? Sobre o atual Papa, que é o Bento XVI. Agora, olhe que erro de hermenêutica. Amigo católico que está assistindo esse DVD, ou está aqui hoje ao vivo, chegue para o seu padre lá da sua paróquia e pergunta para ele assim: o senhor estudou hermenêutica, não estudou? Ele vai ter que dizer que sim, que é a ciência da interpretação de texto. Ele vai ter que dizer que sim. E você diz para ele: o senhor já fez a exegese desse texto de Mateus 16, 13 a 19? Porque se você fizer a exegese do texto, você vai descobrir que eles estão errados. Porque Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Petros. O nome Pedro em grego é Petros, e Petros significa pedra pequena. O que significa Petros? Então Jesus disse para Pedro: tu és uma pedra pequena. O que Jesus falou para Pedro? Ele usou qual palavra grega? Petros. E aí Jesus disse assim: e sobre esta pedra. No grego Jesus não usou Petros de novo, Jesus agora usou Petra. Ou seja, Jesus aponta possivelmente para ele mesmo e diz: sobre esta Petra, que significa pedra grande. Significa o quê? Construirei a minha igreja. Os católicos romanos erram exegeticamente ao fazer a hermenêutica, que é a interpretação desse texto de Mateus 16. Porque eles dizem que Jesus falou para Pedro: tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja. A igreja nunca foi edificada sobre homem nenhum. A igreja, logicamente, só podia ser edificada sobre uma pessoa. E que pessoa é essa? Sobre Jesus. Vamos olhar em Mateus 19, 28 para ver isso então? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. Olhe bem, olhe para mim agora. Para os católicos romanos, Pedro foi o apóstolo principal.
daí o pastor de todas as igrejas. Só porque Jesus falou para ele que ele era uma pedra, e sobre aquela pedra Jesus edificaria a igreja. Olha como um erro leva a outro. Como eles acham que Pedro é o principal, o Papa, por ser o principal, tem que ser sucessor de quem também? De Pedro. Mas Jesus diz em Mateus 19, 28, que todos os 12 discípulos assentariam num trono para julgar as 12 tribos do povo de Israel. Quem ia sentar no trono era só Pedro? Não. Quem iria sentar? Os 12. Então, por que para os católicos Pedro é o mais principal? Lhe faço a segunda pergunta: iriam sentar nos 12 tronos e o de Pedro seria o mais alto? Não. Jesus colocou Pedro na mesma posição que os demais apóstolos. Se Jesus colocou Pedro na mesma posição que os demais apóstolos, por que a igreja dá uma importância a Pedro maior do que ele tem na Bíblia? Quem assistiu a segunda mensagem, ou DVD número 2, vai lembrar que eles fizeram o mesmo com quem? Com Maria. Deram a ela uma honra que na Bíblia não foi dada. Agora querem dar a Pedro uma honra que a Pedro não foi? Mas por favor, católicos romanos, onde está a honra de Jesus? Onde está a honra do nosso mestre, daquele que morreu para salvar? Por que honrar a mãe dele mais do que ele, e agora honrar o discípulo dele mais do que ele? Vamos avançar? Lucas 22, 25 e 26. Outra palavra de Jesus sobre Pedro. Então Jesus disse: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Repite isso comigo: os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos do povo. Mas entre vocês não pode ser assim. Entre vocês quem Jesus estava dizendo? Entre os discípulos, que posteriormente se tornaram os 12 apóstolos. Nenhum deles podia ser assim como? Ser como os reis ou como os governadores, que têm poder sobre o povo. Agora tentai-me, por favor. O Papa não é só um líder de uma igreja. O Papa é um líder de um Estado. O Estado do Vaticano, encravado em Roma. E Jesus disse que nenhum deles podia ser o quê? Como um rei ou como um governador do povo. Se eles não podiam ser, e eles dizem que o Papa é o sucessor de Pedro, por que então que o Vaticano, além de sede de uma religião, é também sede de uma nação? A menor nação do mundo é qual nação? O Vaticano. Pense comigo. Pedro alguma vez liderou alguma nação? Pedro teve um país? Pedro assentou num trono? Pedro foi chamado de rei? Pedro foi governador? Se Pedro não foi nada disso, e dizem que o Papa é o sucessor de Pedro, como é que ele é tudo isso? Pense comigo e me responda: não tem uma coisa errada aí não? Tem ou não tem? Eles estão fora da Bíblia ou não? Mas sabe qual texto é o melhor? Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do verso 1 ao verso 35, não preciso de ler que é muito grande o texto, fala para nós da primeira reunião e única reunião apostólica registrada na Bíblia. Quando eles chamaram todos os apóstolos à cidade de Jerusalém para a primeira reunião apostólica. Pense comigo. Se para os católicos romanos Pedro era o Papa, quem tinha que convocar a reunião? Quem tinha que convocar a reunião? Quem tinha que presidir a reunião?
Quem tinha que formular e promulgar as decisões da reunião? Mas como Pedro não era o Papa, isso não aconteceu. Quem convocou a reunião? Tiago. Quem presidiu a reunião? Tiago. Quem promulgou as decisões da reunião? Tiago. E por que não Pedro? Porque Pedro não era o líder dos apóstolos. Pedro não era o apóstolo principal. Pedro não era o apóstolo mais importante. A Igreja Católica Apostólica Romana quer dar a Pedro uma conotação que ele não tem na Bíblia. Pedro não era o mais importante, não era o principal, e a única e primeira reunião apostólica que teve na igreja, Pedro não presidiu, não convocou e nem também promulgou as decisões. Quem fez isso foi o apóstolo Tiago. Se, como a Igreja Católica diz, é verdade, quem tinha que fazer tudo isso? Pedro. E por que Pedro não fez? Eu lhe faço outra pergunta. Por que na hora do catequismo da Igreja Católica não ensinam isso para quem está fazendo a catequese? Só porque não fazem? Porque Jesus já os alertou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, meu irmão, todo católico que você conhece, faça chegar às mãos dele esse DVD e diga para ele: dê para o seu padre. E se o padre quiser aceitar Jesus, fala para ele vir para cá, porque vai aceitar Jesus aqui. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Vamos ver o que Pedro mesmo falou. Nós já vimos tudo que falaram sobre Pedro. Agora vamos ver o que Pedro falou, porque quem escreveu essa carta é Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 a 8. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não será desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. A Igreja Católica diz que Pedro é a pedra. Mas Pedro diz que quem era a pedra? Quem Pedro disse que era a pedra? Jesus. Católico, abra sua Bíblia católica das edições paulinas. Abra, é o mesmo texto. Pedro falou: Jesus é a pedra viva, eu não sou a pedra viva. Pedro falou: Jesus é a pedra principal, eu não sou a pedra principal. Irmãos, entenda uma coisa: a doutrina católica está assentada em bases falsas, heréticas, mentirosas. Católico que estuda a Bíblia é liberto do catolicismo. Por isso que não há entre eles a pregação da verdade. Como dizem que Pedro é a pedra, se Pedro disse que a pedra era Jesus? Ele mesmo disse: cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil. Será que para os católicos não, eles não são culpados? Será que para a Igreja Católica Jesus não é uma pedra morta, não? Porque nos altares católicos, ou se vê Jesus morto na cruz, ou se vê Jesus menino no colo de Maria, mas nunca se vê Jesus como a pedra principal, a pedra de valor,
a pedra viva, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que para Deus foi considerada uma pedra de grande valor. Por isso que a doutrina do Papa só surgiu quando? Em 1870. Pedro não disse que ele era pedra. Quem é que deu à Igreja Católica o direito de dizer que Pedro era o que ele mesmo disse que não era? Jesus disse, Pedro disse, a pedra é Jesus. Mas a Igreja Católica diz que quem é a pedra? Pedro. Pergunte para o seu irmão, tem uma coisa errada aí não? Agora vamos ver o que Paulo falou. Nós já vimos o que a Bíblia falou sobre Pedro, já vimos o que Pedro falou, agora vamos ver o que Paulo falou. 1 Coríntios 3:11. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. O que Paulo falou? Deus já pôs Jesus Cristo como? Atenção, Igreja Católica, não sou eu, é a Bíblia, é o apóstolo Paulo, não é a igreja evangélica, é o apóstolo Paulo. Ninguém pode colocar outro alicerce. Quando então a Igreja Católica diz que Pedro é a pedra, eles estão fazendo o quê? Colocando outro alicerce. Eu lhe pergunto, essa igreja está edificada sobre Abraão? Não. Essa igreja está edificada sobre Jesus. Eu não preciso da imagem dele, eu não preciso da escultura dele, eu só preciso do nome dele, porque diante do nome dele todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Igreja Católica, tire as imagens, tire Pedro, tire Maria, tire o Papa e coloque Jesus. E eu quero ver se vocês continuam Romanos. Vamos olhar outro texto de Paulo, Efésios 2:20. Diz que o irmão está ficando bom. Efésios 2:20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Quem é a pedra fundamental da igreja? Quem é a base da igreja? A igreja está construída sobre quem? Agora, Igreja Católica, acorde! Paulo está dizendo, vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que quem colocou? Quem colocou o alicerce? E Pedro era o quê? E Pedro colocou qual alicerce? O dele ou o de Jesus? Outro texto, Efésios 4:11. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Quem é que deu esses dons às pessoas? Jesus. Quem é que escolheu alguns? Jesus escolheu alguns para serem o quê? Apóstolos. Outros e ainda outros. Mas os cardeais de Roma escolhem um para ser papa. Por que aqui não diz que ele escolheu um para ser papa, alguns para serem apóstolos, outros pastores, outros evangelistas, outros profetas e outros mestres? Está claro, repita comigo, está claro que a doutrina católica do papado não é bíblica. Não é o quê? Bíblica. É extra-bíblica e é antibíblica. O que a doutrina do papado é? Extra-bíblica e antibíblica. Se é extra-bíblica e antibíblica, é por isso que eles nunca pegam a Bíblia para pregar
a verdade. Tem que citar que os cardeais romanos se reuniram em 18 de julho de 1870, lá no Vaticano, na Santa Sé Apostólica. E aí eles decidiram que a partir daquele dia, quando o Papa senta na cadeira, fala ex cathedra e não erra em questão de fé e religião. Não é para te ofender, católico, mas é para abrir os seus olhos. É a maior idiotice bíblica da história. Vamos pensar mais um negócio? Bento XVI veio ao Brasil fazer a sua visita papal. Fazer a sua visita o quê? Papal. E quando ele estava fazendo essa visita papal, todo mundo que chegava perto dele fazia o quê? Se curvavam, o adoravam e ainda beijavam a mão dele. A mão onde tem um anel, que é um anel de pescador. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Beijavam o anel de pescador. Porque Pedro era... Eu tenho certeza que Bento XVI nunca pescou um peixe. E nem mesmo uma alga. Pedro pescou peixes e algas. Quando veio ao Brasil, e não é só Bento XVI, todos os outros, e não é só no Brasil, são em todas as nações. O que eles fizeram com o Papa? Se curvaram, beijaram na mão e alguns até adoravam. Abra sua Bíblia em Atos 10, versos 25 a 26. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é extraordinária. Olha o que diz aí. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. O Papa diz que é sucessor de quem? O Papa diz que é sucessor de quem? E o próprio Pedro, quando Cornélio se ajoelhou diante dele, falou o que para ele? Levante-se, porque eu sou. Papa não é infalível. Papa não está acima da lei. Papa não está acima da verdade. Papa é ser humano. Como ser humano erra. E se erra, porque se curvam diante dele, porque o adoram, porque o reverenciam. Pedro não aceitou que alguém se ajoelhasse diante dele. Pedro não aceitou que alguém se curvasse diante dele. E se a Igreja Católica é, como dizem, santa e una, quer dizer santa e única, e que fora dela não há salvação, por que vocês não olham para a Bíblia? Agora vamos olhar um pouco de história. A Bíblia é fantástica, mas a história revela muita coisa escondida. Primeiro ponto: a tradição romana diz que Pedro foi pastor de Roma, e por isso a Igreja Católica Apostólica Romana tem que ter o seu líder, sucessor de Pedro, morando em Roma, porque é sucessor de Pedro. Então tem que suceder Pedro pastoreando a Igreja Romana. Oh meu Deus! Bom, se os padres não ensinam Bíblia, vão ensinar história? Não. Por isso que a maioria é formada só em filosofia. Sabe o que a história diz? Não, primeiro, a Igreja Católica diz que Pedro foi pastor de Roma por 25 anos. Isso é a Igreja Católica que diz. Eu tirei isso tudo deles. Essas informações católicas é deles que eu tiro. Pedro foi pastor de Roma por 25 anos. Do ano 42 depois de Cristo ao ano 67 depois de Cristo. Isso, quem é que diz isso? Agora, quem é que escreveu a carta aos romanos? Espera aí. Quem que era o pastor? E quem que escreveu a carta? Não é errado eu ser pastor daqui e vocês receberem a carta do bispo Macedo, não. Não
é errado eu ser pastor aqui e você receber a carta do Aloísio da Primeira Batista? Não é errado eu ser pastor aqui e você receber a carta do pastor da Metodista? Quem é pastor da igreja de Roma segundo os católicos? Quem era pastor lá? Pedro. Agora pense comigo. E o mais incrível é que Paulo, nos 16 capítulos da carta aos Romanos, não cita o nome de Pedro. Imagine alguém escrever a carta para essa igreja quando eu estou sendo pastor dela e não citar o nome de Pedro. Mas não é só Paulo que cita o nome de Pedro como Papa. Tiago, que também escreveu o Novo Testamento, não citou. João, que também escreveu o Novo Testamento, não citou. E nem o próprio Paulo citou. Por quê? Na Bíblia, Pedro nunca foi o pastor de Roma e muito menos o Papa da igreja. Porque a igreja de Jesus não tem Papa. A igreja que tem Papa é apenas a católica apostólica romana. Agora prepare-se. Isso aqui é revelador. Vamos falar sobre alguns papas agora? Então vamos lá, primeiro vamos resumir. Para a igreja católica o Papa é infalível. O Papa é o quê? Não erra quando fala em assunto de fé, moral e religião, porque ele fala sentado na cadeira de Pedro, daí o nome ex-cátedra. Não erra porque tem a ajuda do Espírito Santo, não erra porque é o sucessor de Pedro. Quem é que diz isso? A igreja católica. Então por que o Papa Inocêncio III, que foi Papa de 1179 a 1180, pode colocar a foto dele aí? Por que esse Papa aí instituiu a morte nas fogueiras que mataram 1 milhão de pessoas em todo o povo, em todo o mundo, e foi usado por seus sucessores durante 500 anos? O Papa não erra, é infalível. E como é que ele manda matar 1 milhão de pessoas na fogueira? E é esse mesmo Papa que editou a bula. Bula é quando o Papa fala ex-cátedra, sentado na cadeira de Pedro. Sabe o que esse Inocêncio III disse? Ele declarou que a igreja católica apostólica romana é una sanctum, a verdadeira igreja fora da qual ninguém pode ser salvo. Aí, sabe o que os defensores apostólicos romanos falam? Que o Papa errou quando mandou matar 1 milhão de pessoas na fogueira, mas acertou quando disse que a igreja católica era única e santa. Quer dizer então que o Espírito Santo ali pegou no Antigo Testamento, ele entra e sai. Vou queimar o povo na fogueira, então o Espírito Santo saiu. Agora é o Papa, é o Inocêncio que está falando. Não, agora a igreja católica é santa e única, então agora o Espírito Santo entrou. Isso aí não tem erro não. Que doutrina é essa? Que base é essa? Um dia eu peguei um historiador que falou para mim: eu sou com muita honra católica apostólica romana. Eu disse para ele: admiro você que estudou história e sabe as aberrações da igreja, falar que é católica romana. A igreja católica é a única instituição do mundo que matou milhões de vidas e nunca foi condenada por isso. Mas sabe o que esse Papa também falou? Abre aspas. Nós, portanto, afirmamos, definimos e pronunciamos que é necessário para a salvação acreditar que todo ser humano está sujeito ao pontífice de Roma. Irmãos, é necessário para a sua salvação acreditar que eu sou alguma coisa? É. Mas, atenção, amigo católico, para você ser salvo, você tem que acreditar que o Papa é quem diz que é. Se você não acreditar, você está condenado.
fazendo o quê? Sai daí, vem para cá. Vamos olhar outro Papa, vamos? Vocês vão assustar, viu? Bonifácio VIII, ou Bonifácio VIII. É esse aí. Foi Papa de 1235 a 1303. Olha a declaração dele, abre aspas, é literal, talvez vocês se assustarão. Gozar e deitar-se carnalmente com mulheres ou meninos não é mais pecado do que esfregar as mãos. Esse Papa aí, Bonifácio VIII, declarou, abre aspas, gozar e deitar-se carnalmente com mulheres ou meninos não é mais pecado do que esfregar as mãos. É infalível? É sucessor de Pedro? Está com a ajuda do Espírito Santo em questão de fé e moral? Esse mesmo Papa também declarou que era ateu e chamou Jesus de hipócrita. Isso é história, não é Abraão que inventou. Dante Alighieri, que é um famoso escritor, poeta e político italiano, quando visitou esse Papa, sabe o que ele escreveu? Que o Vaticano era um esgoto de corrupção. E disse que este Papa estava destinado às partes mais inferiores do inferno. Amigo católico, como você pode acreditar numa doutrina como essa? Vamos olhar outro Papa. Alexandre VI, ou VI, foi Papa de 1492 a 1503. Foi eleito para o trono de Roma por um conclave corrupto. Conclave, o Papa ele é eleito pelos cardeais. Quando vai fazer eleição, chama-se de conclave. Conclave quer dizer, é fechado. Conclave no italiano quer dizer fechado. Com chave, daí conclave. Ele foi eleito num conclave corrupto. Teve 4 filhos ilegítimos. Promoveu orgias no Vaticano. Foi acusado pelos seus contemporâneos de assassinatos e complôs. E teve um filho com a própria filha Lucrécia Borgia. Isso porque Papa não pode casar. E ele teve um filho com a própria, ao mesmo tempo foi pai e avô. Vamos olhar outro Papa. João 22, ou João 22º, foi Papa de 1316 a 1334. Foi denunciado e comprovado que seduziu e violou 300 freiras. 37 testemunhas o denunciaram e o acusaram de incesto, que é sexo entre parentes. Simonia, que é usada a autoridade para beneficiar a família. Adultério, sodomia, roubo e assassinato. Foi condenado pelo Concílio de Constança por 24 crimes. Aliás, 54 crimes. E seu próprio secretário Mien disse que lá em Bologna ele possuía harém com mais de 200 meninas. Teve relações sexuais até mesmo com a esposa do seu irmão, sua cunhada. Foi chamado de o diabo encarnado, o mais depravado criminoso que jamais sentou-se no trono papal. E foi infalível. Falava ex cátedra. Era governador, juiz, professor e legislador da igreja. Era aquele em quem se não acreditasse não podia ser salvo. A instituição papal é suja. A instituição papal é corrupta. A instituição papal é podre. Bom, não preciso voltar tantos anos atrás. Quantos papas pedófilos estão sendo denunciados hoje? O atual Papa faz silêncio absoluto. Vamos avançar? O outro Papa, chamado Paulo II ou Paulo II, foi Papa de 1464 a 1471. Esse aí possuía uma casa cheia de concubinas.
Esse até que é pouco, só descobri essa podridão dele. Outro Papa, Sisto IV, que foi Papa de 1471 a 1484, rivalizou com os reis em luxúria e impiedade. Fez seus sobrinhos, ainda crianças, se tornarem cardeais e usou o papado para enriquecer a si mesmo e a sua família. Inocêncio VIII, que foi Papa de 1484 a 1492, foi pai de 16 filhos com várias mulheres. Seus casamentos foram celebrados por seus próprios filhos. O Papa Formoso, 891-896. Sabia que vocês iam rir. Após 8 meses de morto, foi trazido a julgamento por seu sucessor Estevão VI. Considerado culpado, seu esqueleto foi jogado no chão, arrastado nas ruas de Roma, sendo depois lançado no rio Tibre. Eugênio IV foi Papa de 1431 a 1447. Condenou Joana d'Arc a ser morta e queimada na fogueira da Inquisição com uma feiticeira. E o Papa Benedito IV, em 1919, declarou que Joana d'Arc era uma santa. Um manda queimar porque é feiticeira, e o outro manda canonizar porque era e é infalível. Não, pastor, mas eles não sabiam que os papas fariam esses erros. Opa! O Concílio do Vaticano I decidiu que o Papa seria quem era em 1870. Tudo isso aconteceu antes de 1870. Marcelo II, esse aí não tem foto dele, 1555, dizia, próprio Papa: não sei como um Papa poderá escapar da condenação eterna e do inferno. O Papa disse que não sabia como que o Papa escaparia da condenação eterna e do inferno. O Papa João XII, 955 a 964, violava virgens e viúvas, conviveu com a amante do seu pai e foi assassinado num ato de adultério pelo marido da mulher com quem adulterava. Agora, o pior é agora. Uns dizem lenda, uns dizem fato. Há uma discórdia na história sobre isso. Uns dizem lenda, outros dizem fato. Há uma discórdia. Sobre o que, pastor? Sobre um Papa João VIII. Esse Papa João VIII é quem instituiu a Quaresma. Quaresma são os 40 dias que antecedem a ressurreição de Jesus, comemorado no domingo de Páscoa. Está chegando aí. Mas, para surpresa de todos, em 15 de agosto de 858, quando esse Papa rezava uma missa a céu aberto, pedindo chuvas, caiu do cavalo com fortes dores e deu à luz a uma menina. O Papa era a mulher. Tanto ele como a menina morreram. Era uma papisa, não era um Papa. Uns dizem ser lenda, outros dizem ser, mas julgando pelo que nós já vimos, tem muita chance de ser verdade. Eu agora lhe pergunto: será que o Papa é tudo isso que a Igreja Católica quer dizer que ele é? Será? O Papa, quando está vestido com roupas papais, usa o anel de pescador na mão, usa uma estola chamada palio, exatamente isso é o nome do carro aqui no Brasil, que a Fiat é italiana. O palio é o nome de uma estola papal feita de lã de cordeiro, que tem 2 partes na frente e uma parte atrás, porque diz que o Papa é um cordeiro. Usa o anel de pescador, porque ele é um pescador de vidas. E o Papa usa uma tiara, que é como que uma coroa papal de 3 níveis, representando o poder que o Papa tem no céu, na terra e no inferno. Será que o Papa é tudo isso?
amigo católico que está aqui hoje, ou amigo católico que me assiste na TV ou no DVD, você precisa descobrir a verdade sobre essa fé que estão te ensinando. E essa verdade você descobre na Bíblia e descobre na história. Por isso, nós afirmamos: na Bíblia não tem Papa. O Papa não é uma instituição divina. O Papa é uma aberração de uma religião que não tem coragem de ensinar sobre toda a verdade. Para nós terminarmos esta noite, eu lhe faço uma pergunta: você obedeceria ao Papa? Então, semana que vem, nós veremos algumas coisas que a Igreja Evangélica faz, que foi o Papa quem mandou fazer. Uma delas é casar-se. Outra delas é comemorar a Páscoa. Outra delas é ter padrinhos e madrinhas para filhos e casamento. Cada um anda na fé que tem. Por isso eu não faço isso. Eu acho engraçado, eu respeito, mas acho engraçado quando alguém me chama para ser padrinho. Cada um anda na luz que tem. E a luz que eu ando é muito forte para iluminar o meu caminho, para eu não tropeçar nessas coisas. Hoje nós vimos o que os papas fizeram de errado. Domingo que vem, ou melhor, quinta que vem, ouviremos o que esses papas mandaram fazer, porque falavam ex cátedra, auxiliados pelo Espírito Santo, não erravam. E falaremos um pouco sobre a última dos católicos, os carismáticos. Carismático é um católico que tem vergonha de ser evangélico. Vamos ficar. E eu duvido que ele continuará feliz. Porque conhecereis a verdade. Você já viu escravo feliz? Felizes são os libertos. Nós somos felizes. Tudo isso, graças ao nosso Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo conhecimento da palavra.